Olá, amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje, ao acordar, eu me lembrei de uma frase, acho que a maioria de nós já escutou, que é: o Senhor tem um plano para você. Geralmente acontece isso quando estamos enfrentando alguma dificuldade, quando estamos tristes, ou pensamos em desistir, e as pessoas, para nos animar, diz: força, o Senhor tem um plano, não está no final, a coisa vai prosseguir. E isso de alguma forma nos conforta, né? Eu às vezes achava essa frase meio clichê, meio repetitiva, mas depois eu parei, hoje eu fiquei parando para pensar nela e, na verdade, eu percebi que, apesar de sermos muitos filhos do Senhor, filhos de Deus, somos únicos para Ele. E a cada um Ele se revela de uma forma. A cada um Ele fala de uma maneira. Porque cada um de nós tem uma história de vida, tem um temperamento, uma natureza diferente uns dos outros. E o Senhor, para nos alcançar, Ele vem de um modo especial para cada um de nós. Veja, mesmo quando somos da mesma família, como irmãos, se você tem irmãos, você foi criada na mesma casa, com a mesma educação, mesmo pai, mesma mãe, e você passou por situações que às vezes você se lembra, você conversando, você recorda o fato que você passou, e você começa a contar detalhes que as pessoas, o irmão seu diz assim: não, eu me lembro disso, mas não com esses detalhes, eu não prestei atenção, porque a percepção dele foi diferente. Então é isso que eu quero dizer. Apesar de sermos muitos, cada um de nós tem uma particularidade. E o Senhor vai por esse caminho com cada um de nós. Eu digo que isso é misericórdia. A misericórdia dele nos alcança aí. Ele vem nos alcançar justamente na nossa particularidade. Então, por isso que muitas pessoas, tem pessoas que têm uma relação com Deus como chamado, né? Tem uns que são chamados para ser sacerdotes, outros para ser freira, outros para ser consagrado numa comunidade, outros para sair pelo mundo levando a palavra, outros para, dentro de suas casas, serem a referência do bem, do amor, do acolhimento. São tantas as formas que o Senhor utiliza, inclusive até pessoas que às vezes se diz que não é cristão ou que não acredita em Deus, mas tem uma atitude, um proceder tão correto, tão misericordioso, que mesmo que ele negue com palavras, os seus atos levam ao amor, à misericórdia. E nisso daí eu fiquei pensando como precisamos aprender sobre a misericórdia, como diz Santa Faustina, né? Me lembrou aí, eu quando estive em Jerusalém, uma frase sempre que me marcou muito na Bíblia foi o Sermão da Montanha, quando Jesus diz em Mateus, porque tem Lucas também, Mateus no capítulo 5, no versículo 7, ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E eu sempre ouvi minha mãe muito dizer, quando eu às vezes eu discutia e eu era dura nas palavras, ela disse: Carmen, tenha misericórdia nas suas palavras. Como eu ouvi isso da minha mãe. E quando a gente lê na Sagrada Escritura, eu tive a grande graça de ir até Jerusalém, de ir ao Monte das Bem-aventuranças, e quando você entra, porque onde Jesus chegou e falou no Monte das Bem-aventuranças há uma igreja, então a gente entra e ele pede para que a gente tem várias redondo e várias placas
falando sobre cada uma bem-aventurança, que você entrasse e escolhesse um lugar para você ficar. E, não por coincidência, mas por deusidência, eu parei justamente sede misericordiosos, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o que é essa misericórdia do Senhor? É nos tratar como a gente precisa e não como a gente merece. Então, seguir o exemplo de Jesus de sermos misericordiosos para com os outros é olhar com compreensão, com amor. Todas aquelas prescrições, a gente lembra também dos 10 mandamentos, e muitas vezes a gente acha um peso, mas a gente acha um peso quando ainda a gente não teve essa experiência do encontro pessoal com o Senhor. Lógico, é todo um trabalho. Conversão é um trabalho de toda uma vida. A gente vai passar a vida toda tentando melhorar. Deus, com seu amor, vem. Eu melhorei muita coisa, mas ainda tem muita coisa para melhorar na minha vida, na sua vida. Quando Jesus, a gente começa a ter essa intimidade com Ele, essa intimidade de amor, de estar aos pés do Senhor, de não fazer nada sem dizer, Senhor, é por aqui que eu tenho que seguir. Senhor, dá-me um coração manso e humilde. Senhor, me dá seus olhos para eu olhar meu irmão com amor, para entender um pouco da história dele e não revidar olho por olho, dente por dente, mas de ter amor e misericórdia. Quando a gente consegue entender isso, a vontade do Senhor para nós não pesa, não é uma obrigação, é um prazer, é uma alegria, porque nós vamos estar vibrando no mesmo tom do Senhor, do amor. Então, quem ama se torna mais leve, mais paciente, mais compreensível, não se dói com qualquer coisa, não acha que uma coisa que você ouviu ali está se referindo a você, ou que a pessoa está dizendo aquilo, mesmo que não esteja dirigida a você, você toma aquilo e se dói. Isso vai perdendo espaço na nossa vida, porque a gente vai começando a ter também um coração misericordioso. Então, como é importante aprendermos sobre a misericórdia, como é importante sermos misericordiosos. Quando a gente vai, como disse Santa Faustina, e a secretária da Divina Misericórdia, Jesus diz a ela que precisamos passar isso para os irmãos, propagar a misericórdia. Então tem um terço da misericórdia, via sacra, não só as palavras, não só a fé, mas os atos de misericórdia. Isso daí, quando a gente ama, Jesus nos propõe isso, mas quando Ele nos invade com o amor dEle, isso fica tão leve, meus irmãos, de fazer. Isso é tão natural. Não é uma coisa forçada. De repente a gente pode até começar se forçando a fazer, se a gente não tem um hábito, se a gente ainda não está afinado com aquilo, mas depois aquilo vai ficando natural. Aquilo vai entrando na nossa cabeça, no nosso coração, e é natural as nossas palavras começarem a ser mais misericordiosas, os nossos atos, a gente ficar mais paciente, mais maduro espiritualmente. Como é bom andar leve, como é bom olhar o mundo com mais amor, compaixão, misericórdia. Quero fazer com vocês a oração da Divina Misericórdia. Eu vou ler, que é do livro da Divina Misericórdia, então eu vou ler com vocês. Oração à Divina Misericórdia. Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita,
Eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da sua miséria à vossa misericórdia, à vossa compaixão, ó Deus, e clama com a sua potente voz de miséria. Ó Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra. Ó Senhor, bondade inconcebível, que conheceis profundamente a nossa miséria e sabeis que, com as nossas próprias forças, não temos condições de nos elevar até vós. Por isso vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça e aumentai em nós sem cessar a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação, para que aguardemos com confiança, como vossos filhos, a vossa vinda última, dia em que somente vós conheceis, e esperamos alcançar tudo o que Jesus nos prometeu, apesar de toda a nossa miséria, porque Jesus é a nossa confiança. Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, entraremos no céu. Amém. Sejamos, meus irmãos, misericordiosos como nosso Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem para vocês.